4 de junho, domingo, vamos com calma estudar alguns papéis e também o índice Bovespa. Esse vídeo é feito com base no fechamento da última sexta-feira, 2 de junho. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor e também trader. Por que falo que sou investidor? Porque aplico no longo prazo. E também trader, porque gosto de fazer operações de curto prazo. Para as operações de curto prazo, swing trading, aquelas operações que duram alguns dias, eu olho o gráfico, que é uma excelente ferramenta de manejar o risco, saber onde fica o stop, o alvo e se eu entro ou não em uma operação. Vamos começar pelo estudo do gráfico do índice Bovespa. Esse é o gráfico diário, está aqui na tela. Eu convido a todos a fazer comigo o seguinte raciocínio. Observem aqui, ó. Vejam que nós estamos, embora com a grave crise política condicionando o nosso mercado, o mercado, até que depois daquela queda brutal, lá do dia 18 de maio, ele parou de cair e está aqui, ó, andando de lado. Tá? De uma certa forma, isso até é bom, porque mesmo com a gravidade da situação, nós estamos lateralizados. Na minha opinião, onde é que a gente tem aqui um suporte? Imediato, nós temos um suporte nessa faixa de preço, 62.100 pontos. Depois, aqui nos 61.600 pontos. Depois esse fundo aqui, ó, o fundo lá do dia 18, 60.500 pontos. Tá? Para cima, pessoal, fiquem atentos caso o índice Bovespa rompa 64.200 pontos. Se romper isso aqui com aumento de volume aqui embaixo, tá? O volume tem que aumentar. Pode voltar a ficar interessante. Mas, sempre tem um mas, há um porém. Qual é esse porém? Aqui, né, gente? Quando romper, se romper, né, aquela região que eu mostrei para vocês, aqui em cima já em 65.100 pontos, 65.200 pontos, ele vai enfrentar uma resistência aqui de curtíssimo prazo, médias móveis, tanto a de 21 períodos quanto a linha vermelha mais forte, que é a média móvel de 72 períodos, que eu gosto de utilizar. Agora, rompendo isso aqui, fica, na minha opinião, com o caminho livre para buscar de novo 68.000 pontos. Antes de nós seguirmos, eu quero mostrar para vocês essa tela aqui, ó. Então, temos uma grave crise política. Isso traz mais volatilidade para um mercado que normalmente é volátil, o mercado de renda variável, bolsa de valores. A volatilidade nada mais é do que o risco. Então é importante a gente adotar medidas rígidas de manejo do risco. Uma dessas medidas é usar análise de gráfico. Você tem vários outros instrumentos para manejar o risco. Mas nesse momento a situação ainda inspira cuidados. Então, gente, quando fizer operações de curto prazo, operações de alto risco, é importante manejar o risco dessas operações na carteira, não comprar uma grande quantidade do seu capital financeiro de um papel, pelo contrário, fazer uma carteira de curto prazo, fazer uma carteira também de longo prazo, baseada em empresas com fundamentos, tudo isso ajuda a manejar o risco. Antes de nós olharmos o gráfico semanal do índice Bovespa, um recado rapidinho. Se você quiser receber esse estudo, que é realizado todos os finais de semana, em seu e-mail, você vem aqui no site Finance News e digita aqui embaixo o seu nome e o seu e-mail e a gente manda direto para a sua caixa de mensagem. Cuida apenas para que não vá para a caixa de spam. Agora vamos estudar o gráfico semanal do índice Bovespa. Aqui na tela está o gráfico semanal. Em uma frase, pessoal, em uma frase. Não temos inversão da tendência. A tendência primária, aquela tendência de longo prazo, continua sendo de alta. De imediato, eu já vou estudar aqui o gráfico de Petrobras e depois Vale, que são dois ativos bastante pedidos. Petrobras, esse é o gráfico diário. Tem gente vendo compra aqui em Petrobras. Eu não vejo compra. Quem vê compra diz que se deixar um candle de máximas e mínimas maiores, pode gerar uma entrada com alvo aqui, nesse topo, R$14, por onde também passa a média móvel de 21 períodos, a linha vermelha mais fraca. Eu realmente não vejo, meu padrão de manejo de risco ele é um pouco mais rígido para ver compra nesse papel. Tá? Eu só vejo compra em Petrobras quando romper, se e somente se romper esse topo aqui em 14,14, porque aí ele pode fechar esse gap aqui monstruoso
deixado lá no dia 18 de maio. Tá? Nesse momento, não vejo nada a fazer nesse papel. Ainda no gráfico de Petrobras, eu chamo a atenção para isso aqui. Ó. Ele tem um suporte importante aqui nessa vela, em 12,41. Se perder 12,41, pode ficar interessante para uma operação de venda. Vamos olhar Vale. Vale 5, um outro papel bastante pedido. Esse é o gráfico diário de Vale 5. Na semana passada, no vídeo da semana passada, nós falávamos, se rompesse esse topo aqui, poderia ficar interessante. Pois bem, chegou na região daquele topo, chegou perto da média móvel 72 períodos, essa linha vermelha aqui, o papel sentiu a resistência e recuou. Tá? Tem gente que vê em Vale 5 uma venda. Bem, para ver uma venda aqui em Vale 5, nós vamos ter que pular para o tempo gráfico anterior, que é o gráfico de 60 minutos, o gráfico de hora em hora. Realmente, né, gente? Se esse papel perder esse fundo aqui, ó, 25,20, até pode gerar uma venda pelo gráfico de 60 minutos, tá? Olha aqui para baixo quanto que ele tem para desenvolver, ó, tá? Quem sabe com alvo lá na região de R$24 por aqui. Antes de seguirmos, eu quero compartilhar com vocês rapidamente essa tela. Para day trading, quem gosta de fazer operações no intraday, há várias oportunidades. Para quem gosta de swing trading, como eu, aquelas operações que duram alguns dias, algumas semanas, começam a surgir algumas oportunidades. Eu vou mostrar daqui a pouco uma para vocês. Tá? Para position, também acredito que tem algumas oportunidades. E as pessoas que fazem investimento, bom, essas aí não vão olhar nem o gráfico, nem o preço. Tem que olhar os fundamentos do papel, tá, gente? O que eu vejo de oportunidade? Olhem aqui o gráfico de BIF3, Minerva. Tá? Esse é o gráfico diário. Vejam aqui, ó, onda 1, onda 2 de consolidação. Tá? Se romper essa faixa de preço, R$11, de preferência com aumento aqui embaixo, olhem aqui embaixo, ó, aumento de volume, papel pode ser graficamente pelo menos interessante para quem sabe uma operação com alvo lá em 11,80. Por que 11,80? Porque temos esse topo aqui, nesse patamar de 11,80. Ou seja, tem tudo isso aqui para subir. Ó. O momento é arriscado? Sim, é arriscado. Operar um papel desse de um setor frigorífico pode ser arriscado? Pode ser arriscado, mas graficamente não deixa de ser uma oportunidade. Outro papel que também tem um gráfico que para o curtíssimo prazo, embora haja muito risco, também é interessante, que é Localiza. Está aqui na tela o gráfico diário de Localiza, Rente 3. Vejam que o papel fez aqui uma onda 1, onda 2, e aqui está tentando lançar a onda 3 para cima. Tá? Na minha opinião, se romper aqui R$45, pode vir a fechar esse gap aqui. Ó. Tá? Ela tenta, mas não consegue romper aquela faixa de preço. A gente pode ver melhor aqui no gráfico de hora em hora. Olhem aqui o tamanho dessa consolidação. Tá? Esse aqui é o gráfico de hora em hora, tá? O gráfico de 60 minutos. Na minha opinião, gente, rompendo aqui, né, 45, esse topo aqui, pode vir a fechar esse gap. Um outro gráfico que também acho interessante, olhando aqui somente o gráfico, não os fundamentos, tá? É Qualicorp, Qual3, esse é o gráfico diário. Observem que esse papel, deixa eu dar um zoom aqui nessa tela, vejam que esse papel, depois dessa gigantesca consolidação aqui, né, que durou quase 3 meses, ele rompeu, começou a subir e lá no dia 18, com o aumento da gravidade da crise política, foi um momento de compra, porque ele recuou até a média móvel 21 períodos e aqui ele voltou a subir. Agora, gente, por que eu acho esse gráfico interessante? Vejam que ele está consolidado lá no topo. Tá? Se romper 29,30, na minha opinião, fica interessante. Eu gostaria que esse rompimento fosse com aumento de volume, para justificar essa alta. Por quê? Porque é rompimento de topo histórico. Muita gente não gosta de rompimento porque seria comprar caro. Né? Ou seja, a compra ideal teria sido feita aqui neste candle e não no rompimento. Pois bem, eu olho um pouquinho diferente, eu gosto sim de comprar rompimento, porque ainda mais aqui, né, que é rompimento de topo histórico. O único porém nesse papel é o gráfico semanal. Qualicorp no gráfico semanal está bastante afastada da média móvel de 21 períodos. Veja, a média de preço está aqui
e o preço está lá em cima. Seria interessante que o gráfico recuasse? Sim, seria interessante. Mas com essa força aqui que o papel está demonstrando, essa subida gigantesca aqui, bem em meio à crise, né? Com aumento de volume, fica difícil imaginar que ele vai recuar até essa faixa de preço aqui neste momento. Vamos agora dar uma olhada nas metalúrgicas, começando por Goal 4. Esse aqui na tela tem o gráfico de Goal 4, esse é o gráfico diário. Ainda não vejo uma inversão da tendência nesse papel. Vejo aqui uma congestão, uma lateralização nessa região. E papel até pode ficar interessante se romper aqui 4,62, né? Para quem sabe buscar aquele topo, 4,90. Não acho o papel graficamente tão bom, porque essa subida aqui foi feita com queda de volume. Nós temos aqui uma divergência. Tá? Mais para adiante até pode ficar interessante. Neste momento não vejo nada a fazer em metalúrgica Gerdau para swing trading, tá, pessoal? Para swing. Usiminas, aqui está o gráfico diário de Usiminas. Tá? Também não vejo nada a fazer nesse papel. Vejam que subiu com queda de volume. Tá? Mesmo que ele faça aqui uma onda 1, onda 2, e lance aqui o que pode ser um pivô para cima, ficaria interessante se rompesse 4,15, tá? E fechasse esse gap aqui, ou seja, buscasse a região de 4,50. Aí sim até pode ficar interessante para uma operação de curtíssimo prazo. Tá? Nesse momento ainda não vejo nada a fazer nesse papel para operação de swing trading. Agora aqui na tela o gráfico de CSN, CSNA3, esse é o gráfico diário, também não vejo nada a fazer nesse papel e uma operação de compra só e somente só se romper 7,24, esse topinho aqui, para quem sabe um alvo lá em 7,81, ou seja, onde vai enfrentar uma resistência daquele topo anterior. Tá? Esse papel aqui, ele tem suporte bem importante em 6,64 e depois 6,35, essa região aqui. Ó. Se perder 6,35, gente, estará perdendo esse suporte aqui, deixado em maio, e também aquele suporte deixado lá em junho do ano passado. Olhem aqui na esquerda. Ó. Aí, gente, a próxima parada, na minha opinião, é 5,88, aquele fundo ali. Tá? Para finalizarmos, vamos estudar agora o gráfico de alguns bancos. Primeiramente, Itaú e Tub4, esse é o gráfico diário. Em algumas frases, Itaú está nos dizendo o quê? Itaú está nos dizendo o seguinte: eu quero fechar esse gap aqui, mas não consigo fechar esse gap. Por quê? Porque não tenho forças. O meu volume está caindo. Na minha opinião, Itaú e Tub4 fica interessante só e somente só se romper 36,30. Tá? Essa resistência aqui, porque aí sim ele pode fechar o gap. Aí ficaria bem interessante. Quem sabe um provável alvo lá em R$ 39. Vejam que é uma situação parecida com a de Banco do Brasil, BBAS3, cujo gráfico está aqui na tela. Esse é o gráfico diário de Banco do Brasil. Chegou aqui nessa região de resistência e aconteceu o quê? Sentiu a resistência e caiu. Banco do Brasil, na minha opinião, fica interessante só e somente só se romper essa resistência aqui em 29,30, porque aí pode fechar esse enorme gap. Vamos dar uma olhada agora em BBDC4, Banco Bradesco. Aqui na tela o gráfico diário de Banco Bradesco. Também se aproximou dessa região aqui de resistência, né? um topo, sentiu a resistência e caiu. Tá? Está aqui praticamente enrolado nesse patamar, entre 28 e 26 reais. Não sai aqui de dentro desse círculo, tá, gente? Na minha opinião, esse papel fica interessante só e somente só se romper 28,60, porque aí pode fechar esse gap aqui. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, podem me escrever. Uma ótima semana a todos nós.